Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava aqui de manhã, nós partilhamos uma mensagem, e no final do culto, estava em pé ali, os irmãos saindo. Aí chegou um irmão e falou assim para mim, falou: pastor, ele falou, tem muitos anos que eu frequento a igreja evangélica, né? Tem muitos anos. Ele falou, mas eu senti algo diferente aqui hoje. Eu senti uma unção diferente. E ele falou, o senhor sabe o que é isso? Ele falou, porque meu coração não para de queimar. E aí eu fiquei pensando nisso a tarde toda. E aí eu estava lá em casa e o Espírito Santo, o Espírito Santo é lindo demais, irmão. O Espírito Santo, ele falou no meu ouvido hoje à tarde, eu partilhando um texto. E ele falou assim, meu filho, você sabe o que está acontecendo? Foi o que aconteceu quando eu falei para Samuel ir na casa de Jessé ungir Davi. Porque quando eu mandei Samuel ir na casa de Jessé, eu falei, Samuel, vai na casa do pai, porque lá ele está gerando um rei para mim. Ele falou assim, Lúcio, o dia que vocês perderam a mentalidade de ter uma igreja para cuidar de ovelha, e vocês passaram a ter uma mentalidade de pais que estão gerando reis para as nações, a unção bateu na porta de vocês. Irmão, nós estamos vivendo um tempo diferente na nação. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo uma geração se levantar com tanta fome de Deus, uma geração se levantar com tanto desejo de falar de Jesus. E eu tiro isso por mim. Normalmente a gente faz escalas de pregação aqui, porque a gente precisa compartilhar, os filhos precisam crescer. Só que na primeira semana, os primeiros dias assim, eu fico assim, ai que bom, né? Essa semana dá para cuidar de algumas outras coisas, os meninos vão pregar. Só que aí vai passando os dias, que vai dando uma angústia, e você vai ficando cheio, e você vai ficando angustiado, e você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer falar até para o cachorro, você quer falar de Jesus, você quer falar. Sabe por quê, irmão? É porque lá em Apocalipse, quando João teve uma visão, e a Bíblia diz que ele viu um anjo, e o anjo colocou um pé na terra e colocou um pé na água, e ele falou assim, e o anjo tinha um livrinho na mão, e o anjo virou para mim e falou assim, João, convém que você coma desse livro, na boca é doce, mas no ventre amarga. Irmão, tudo que a gente recebe aqui é docinho na boca, só que a hora que entra para dentro da gente, começa a amargar, começa a angustiar. Sabe por quê? Porque o anjo virou para João e falou assim, agora convém que você vá e profetize a todos os povos, línguas e nações, irmãos. É por isso que tem essa angústia dentro da gente, porque tudo que a gente pega aí é doce na boca, quando cai no ventre amarga, porque a gente tem que pôr para fora, a gente tem que profetizar, e a gente tem que pregar acerca do cristianismo, acerca de Jesus o Cristo. É esse espírito que tem soprado sobre a nação brasileira, é esse espírito que vai fazer com que os reis da nação brasileira possam ir para todas as nações da terra. Aleluia, irmão. Você crê nisso? Então libera com a tua boca, levanta a tua mão e fala assim, Jesus, eu creio nisso. Eu creio, irmão. Sabe, irmãos, o que tem acontecido? O Brasil foi colonizado, e quando o Brasil começou a trazer escravos da África, quando os navios chegavam, os escravos iam para as fazendas. E quando chegava nas fazendas, grande parte deles iam para o trabalho braçal, o trabalho sofrido. Só que tinha a chamada Casa Grande, que era a casa dos donos da fazenda. E alguns dos escravos eram escolhidos para trabalhar na Casa Branca, na Casa Grande. E esses escravos eram diferentes uns dos outros, porque eles usavam uma roupa diferente e eles tinham luva branca. Então os outros escravos da fazenda, o maior desejo que eles tinham no coração é que um dia eles tivessem a oportunidade de ir trabalhar na Casa Grande, porque o serviço era menos. Eles desejavam ser escravos de luva branca. E isso aconteceu, infelizmente, com a igreja evangélica no Brasil. Nós viemos para cá, e ao invés da gente libertar os escravos, nós construímos uma casa grande muito bonita, construímos templos bonitos, construímos templos com ouro, com grandes
fachadas grandes, cheios de estacionamento, cheios de cadeiras almofadadas, construímos casas bonitas. E aí, os filhos de Deus que estão escravos lá fora por não conhecerem o Pai que tem, quando eles olham para isso, o maior desejo que eles têm é de se tornar escravos de luva branca. Porque o maior desejo de um menino que está lá fora, quando ele vê um espetáculo desse que aconteceu no Brasil, ele tem um dom de tocar no louvor. O que é o desejo dele, do coração dele? É se tornar um escravo de luva branca e vir tocar no louvor da casa grande. Mas Deus virou a chave dessa nação. Não tem mais casa branca nessa nação. O que tem agora são pais criando reis para devolvê-los aonde eles são príncipes desde que eles nasceram. Nossos filhos vão voltar a governar aonde eles foram chamados para fazer isso. Sabe, irmãos, muitos de nós tivemos que sair de alguns lugares e recomeçar em outros ministérios. Sim ou não? Quem aqui teve que sair de algum lugar e recomeçar em outro? Pode levantar sua mão. O Espírito de Deus tem uma notícia para te dar. Os seus filhos não vão precisar fazer isso. Sabe por quê? Porque nós vamos entregar a chave da igreja para eles. E nós vamos dizer: pode tomar conta, porque essa casa é uma casa que gerou reis e não os escravos. Amém, querido? Aleluia. Irmão, eu queria partilhar uma palavra com você, falar sobre mudar as vestes. Aí você vai falar assim: Jesus, ele acabou de falar de reino, vai falar para mim mudar o jeito de vestir. Esquece, irmão. Não é nada disso. Estou falando de mudar a sua roupa, não. Até mesmo porque se você mudar por fora e não mudar por dentro, você vai ficar pior do que você era. Eu quero falar de mudar as vestes proféticas. Eu quero falar de mudanças de situações dentro do mesmo propósito. Eu não sei se você sabe, mas Deus não muda. Amém? Mas Deus se movimenta. Deus não muda o propósito, mas Ele se movimenta para que se conclua Ele. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, no verso 2, que a terra era uniforme, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então a primeira vez que a Bíblia fala do Espírito Santo de Deus, a primeira característica que está na Bíblia é que o Espírito Santo de Deus se movia. E tudo que Deus fala pela primeira vez na Bíblia é a primícia, aquilo fica para sempre, eternamente. Então o Espírito de Deus se move, irmão. O propósito não muda, mas o Espírito se movimenta. Você quer uma prova disso? Quando você olha para Êxodo 33, não precisa abrir, vou partilhar rápido com vocês aqui para a gente entrar no texto. Êxodo 33, no verso 18. A Bíblia mostra Moisés falando para Deus: Deus, me deixa ver a tua face. Depois de um grande diálogo de Moisés com Deus, onde Moisés pregou para Deus. E aí ele disse para Deus: Deus, me deixa ver a tua face. E Deus falou assim: ninguém pode ver a minha face, Moisés, porque quem vê a minha face, esse morrerá. Porém, Moisés, fica na fenda da rocha, que eu vou passar, e você vai ver as minhas costas. Irmão, você já parou para pensar que quem escreveu o livro de Gênesis todo foi Moisés? Só que Moisés nasceu lá em Êxodo. Moisés nasceu depois. Como que um homem que nasceu depois consegue descrever Gênesis com tanta precisão? Consegue descrever homens com nome, data de nascimento, idade? Descreveu o dilúvio, descreveu a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como que ele escreveu isso com tantos detalhes? Porque no dia que Deus disse para ele: eu não vou te mostrar a minha face, mas se você ficar na fenda da rocha, quando eu passar você vai ver as minhas costas. Quando Deus passou, Moisés viu todo o passado. Moisés viu tudo o que aconteceu daquele dia para trás. Deus revelou tudo para Moisés, e ele escreveu Gênesis. Só que aí a estação mudou, porque Deus se movimenta. Para Moisés, Deus disse: fica na fenda da rocha. Só que lá em Cantares, no capítulo 2, no verso 10, ele disse assim: o meu amado falou e me disse: levanta-te, minha querida, minha bela, e vem comigo.
É como se Deus estivesse pegando na mão da igreja e falando assim: vem comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele disse: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Se ouvem em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levanta-se, venha, minha querida, minha bela, vem comigo. Minha pomba que está na fenda da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixa-me ouvir a tua voz. Deus está dizendo agora, igreja, pega na minha mão, sai da fenda da rocha agora, porque o tempo mudou, porque agora a estação é outra, porque agora eu vou te mostrar algo novo. Sai da fenda e vem ficar sobre a rocha. Deus se movimenta, Deus muda, Deus se move, irmão. E a gente precisa aprender a entrar no curso do rio. Eu não sei quem que me falou aqui que o Gabriel está fazendo prova para bombeiro hoje, né? Uma vez eu conversei com um tenente do corpo de bombeiro, e ele me falando acerca de afogamento. E ele me falou assim: pastor, uma das poucas maneiras de uma pessoa se salvar se ela cair numa corredeira é se ela deixar se levar pelo curso do rio. Sabe o que é o nosso problema no evangelho? A gente mergulha no rio de Deus, só que a gente quer nadar contra a correnteza. Meu irmão, essa noite, deixa o rio te levar. Deixa o rio te levar. Ei, Deus, nós vamos voar aqui essa noite, irmão. Aleluia. Ei. Abra a tua Bíblia, Gênesis 37, verso 3. Gênesis 37, no verso 3, diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só até aí. Irmão, todo mundo aqui conhece a história de José do Egito, sim ou não? Sim. Então você sabe que José era de uma casa de muitos irmãos. Pode abaixar a iluminação aí. Era da casa de muitos irmãos. E José então um dia estava lá no campo com seus irmãos, e o seu pai Jacó fez uma túnica colorida para ele, uma túnica diferente da túnica dos seus irmãos. Era uma túnica profética, irmão. Era uma túnica que indicava uma profecia sobre a vida de José. Porque tem vestes na tua vida que são vestes proféticas, são vestes que vão te fazer sonhar. São vestes que Deus vai te entregar, e que você, quando olhar para elas, você vai saber que Deus está dizendo para você: ei, eu te escolhi para algo na terra que vai glorificar o meu nome. José recebeu a túnica colorida, e aí o José já começou a sonhar diferente. Porque a Bíblia diz que depois que ele recebeu essa túnica, ele sonhou que os feixes de trigo estavam no chão, e um era levantado, representava José, e os outros ao redor, que representavam os seus irmãos, se inclinavam a ele. E depois ele sonhou que o sol e a lua se inclinavam também a ele, e as estrelas, que representavam o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. A túnica profética, as vestes proféticas, aquilo que vem sobre a tua vida, que é entregue para você, te faz sonhar diferente. Começa a abrir os teus olhos para você ver algo que você nunca viu. E isso tem muito a ver, irmão, com entender acerca de autoridade sobre a nossa vida. Jacó era autoridade sobre a vida de José, e Jacó deu uma túnica, uma camisa, irmão, aos olhos humanos comum, mas que para José mudou toda a história.
Irmãos, às vezes você está caminhando no ministério e às vezes os líderes te dão presentes do céu e você não percebe. Às vezes uma palavra liberada sobre a tua vida vai te fazer sonhar diferente. Irmãos, há 6 anos atrás, quando eu comecei na igreja, eu estava lá num retiro de carnaval da igreja. Quando eu partilhei pela primeira vez de uma palavra num pequeno grupo que teve lá, nós fizemos uma dinâmica. E eu falei acerca do texto, e o pastor Fernando, que estava liderando, que pregou aqui domingo passado. Depois que eu partilhei, não sabia nada, nunca tinha lido uma Bíblia na vida, irmão. Estava chegando na igreja aquele dia. O Fernando me esperou na porta assim para me cumprimentar, que eu passei, e ele foi lá e eu estava tremendo, estava até branco, primeira vez que eu falei. E aí ele olhou para mim e falou assim: nossa, foi uma bênção, foi uma bênção. E aí ele soltou a minha mão e eu fui andar, e o Fernando deu um passo para frente e voltou e falou: espera aí, você vai ser pastor. Irmão, menino tinha chegado na igreja agora, uma palavra: você vai ser pastor. A minha vida deu um 360, não, 180, porque 360 volta para o mesmo lugar, deu um 180. Acabou o dinheiro, acabou tudo, perdemos tudo e apaixonamos por Jesus. Nos apaixonamos por Ele. Um presente de uma autoridade sobre a nossa vida, uma palavra, um gesto, às vezes uma oportunidade. Irmão, fica atento. Deus fala através das pequenas coisas. E quando José recebeu esse presente, os irmãos de José começaram a murmurar. Porque nós somos assim, irmãos. A gente vê um irmão mais novo ganhar um presente, a gente já fica nervoso. Às vezes a gente vê um irmão mais novo pregar na igreja, a gente já fica nervoso. Fala assim: nossa, mas eu estou lá há muito mais tempo. Deus não trabalha assim, irmão. Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo dele. E aí a gente começa a murmurar, fala: por quê? Porque ele, olha aí, o que está acontecendo? Porque nós somos murmuradores. No final do ano, irmão, eu fui pagar uma conta na lotérica e eu tinha que buscar a Ana Luísa na escola. E a Ana Luísa saía 5h30 e ela não gosta de ficar lá na porta sozinha. Eram 5h15, tinha uma fila, tinha um monte de gente na minha frente, tinha um caixa atendendo na lotérica. E eu fui caminhando, olhando o relógio. Quando foi 5h26, chegou a minha vez. Eu falei: glória a Deus, vai dar tempo. Quando eu cheguei, a menina do caixa olhou para mim, virou a plaquinha: fechado. Eu falei: meu Deus. Eu falei: agora eu vou embora, né? Aí ela viu que eu ia embora, ela falou: não, espera aí, é só porque o sistema caiu, eu vou atender vocês, espera só um pouquinho. E eu falei: dessa vez, Senhor, guarda a Ana Luísa lá na escola, que eu não vou enfrentar essa fila de novo, misericórdia. E fiquei lá uns 15 minutos. Aí o sistema voltou. Aí ela fez assim pra mim, deu certo. Aí ela ligou o sistema. A hora que eu fui sair, veio uma moça, saiu lá do fundo assim, ó, veio andando, desfilando, parecendo a Gisele Bündchen. Passou na minha frente e foi pro caixa. Eu olhei pro irmão que tá do lado, falei assim. Aí ele falou assim: não parece, mas ela tá grávida. Eu falei: Jesus, minha barriga tá maior que a dela. Eu falei: tá bom, Jesus. E nessa hora que Deus fala com você, na hora que você fica indignado, Deus fala. E aí Deus falou assim: tá vendo, Lúcio? Assim é a minha igreja. Porque a minha igreja, se ela recebesse do céu e engravidasse do céu, ela não precisava ficar na fila esperando e murmurando igual você está aí. Sabe qual que é o segredo, Lúcio? Engravida logo do que o céu está despejando sobre vocês, porque aí vocês não vão precisar ficar esperando nada, porque eu vou remir o tempo de vocês. Ei, irmão, nós precisamos, agora para engravidar, precisa ter intimidade com o noivo. Porque fazer culto para ter prazer a gente tem até com a prostituta. Mas para engravidar, precisa casar. E para casar, precisa amar. E para amar, precisa ter intimidade. E intimidade com Ele vai fazer a gente remir o tempo que nós perdemos para trás.
Tem que parar de murmurar, irmão. Tem coisa na vida que nós precisamos entender. Os irmãos do José pegaram ele, tiraram a túnica colorida dele. Falou: não, você não vai ficar com essa túnica não. O que você está achando que você é? Nós vamos te vender como escravo. Então já trocaram a roupa do José. Tirou a roupa da promessa, tirou a roupa da profecia e botou roupa de escravo. Eu não sei como você imagina a roupa de escravo, mas eu gosto de ler muito gibi, eu leio muito, eu vejo, né? Eu imagino que é igual aqueles desenhos, né? É uma sunguinha assim, tipo uma fralda, né? Uma fraldinha assim. É a roupinha do José. Botaram a roupa de escravo nele. Venderam ele, botaram a roupa de escravo. O José deve ter pensado: ei, mas e a minha túnica colorida? E a minha promessa, Jesus? E o propósito que o Senhor revelou? E nessa hora Deus não te dá a resposta, Ele só aponta o rumo. Nessa hora Deus não te fica dialogando com você: não, José, é porque agora é escravo, depois é não. Deus não fala nada. Deus fala assim: creia. Ponto. Creia. Creia na roupa profética. Creia. O José então botou a roupa de escravo. Querido, se movimente conforme a sua roupa. Se agora você está vestindo roupa de servo, seja o melhor servo da terra. Talvez você está aqui e fala: pastor, eu já fui pastor de ministério, hoje eu sou membro. Seja o melhor membro possível. Pastor, eu já fui dono de empresa, hoje eu sou funcionário. Seja o melhor funcionário que essa cidade já viu. Se movimente conforme as suas vestes, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Se Ele falou que vai te levar, Ele vai te levar. Mas se movimente conforme as suas vestes. Irmão, quando aconteceu esse processo na nossa vida, na nossa casa, em todo lugar que eu ia, a pastora Jaqueline sabe disso, se eu chegasse numa reunião do círculo de oração das irmãs lá, não sei da onde, lá tivesse 3, podia ser o que for, qualquer lugar que eu chegava, começava a reunião, e aí levantava uma lá e já falava assim: assim diz o Senhor, e já apontava para mim e falava assim: e o Senhor está dizendo, e Ele vai te levantar para o ministério, e você vai conduzir o rebanho dele, e, em todo lugar. Quem que estava comigo na época? Que tinha um dos irmãos, estava aqui, a gente estava fazendo forro aqui, ó. O irmão, gente, chegou no rumo daqui, ó, da porta, durante o dia, 3 horas da tarde, ele largou a bicicleta no meio da rua do Almar Diniz, entrou correndo aqui dentro, o altar estava cheio de sujeira, ele pulou no altar assim, ó, e deitou aqui, ficou, começou a orar em línguas. E eu estava lá no fundo assim, ó. E aí ele levantou e olhou para mim e falou assim: assim diz o Senhor, grande será a obra através de vocês. Gente, vocês não têm noção do que é. Era em todo lugar. Só que aí não acontecia nada. As profecias vinham, no outro dia as contas estavam para pagar do mesmo jeito, os cobradores batendo na porta do mesmo jeito. Não acontecia nada. Aqui na igreja era a mesma coisa: culto na quinta, culto no sábado, culto no domingo. Lavava a cadeira, arrumava a cadeira, limpava o chão, que era isso que nós fazia aqui. Limpava, lavava os banheiros. Não acontecia nada. Uma vez por mês eu pregava na quinta-feira. Tinha mês que eu não pregava. Não acontecia nada. E aí eu falei: Deus, que tipo de mentira é essa? Eu não acredito mais nisso. Revoltei mesmo. Coisa de menino que dá birra, né? E aí eu não lia muito a Bíblia não. Aí eu fiz aquela roleta russa de Bíblia. Não faça isso, viu, irmão? Fui lá, peguei a Bíblia, falei: eu vou abrir aqui, Senhor. O Senhor vai falar comigo hoje aqui, ou então eu não faço mais nada, vou esquecer desse negócio. Quando eu abri a Bíblia, Eclesiastes 3. Quem já abriu a Bíblia aqui teve a sensação que Deus te deu um soco. Você abre a Bíblia assim, parece que quebrou seu nariz. Você fala: Eu abri a Bíblia e tomei um soco. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas e para todo o propósito no céu e na terra. Eu falei: nunca mais eu brinco disso, Jesus. Estou esperando. Irmão, se movimente conforme as suas vestes.
Sabe o que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não quer andar em outro nível. Se a gente já galgou um nível maior, a gente não aceita que no reino de Deus a gente ande no nível menor. Olha para Pedro. Quando Pedro andou sobre as águas, ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, dê a ordem que eu vou, e eu vou até o Senhor. Jesus falou: então vem, Pedro. Jesus colocou Pedro para andar sobre o sobrenatural. Ele falou: vem, e o Pedro andou sobre as águas, irmão. Só que teve um momento que o Pedro olhou de lado, tirou o foco de Jesus e começou, a Bíblia diz que ele começou a afogar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, ele era o quê? Ele era o quê, irmão? Era pescador. Agora pescador não sabe nadar. Por que o Pedro não nadou? Porque o Pedro falou assim: não, eu quero andar sobre as águas. Eu vou não. Senhor, ou eu ando sobre as águas, ou eu me suicidarei nas águas. Jesus foi lá, pegou na mão dele e falou: ô homem de pouca fé, para de me dar trabalho, podia ter nadado. Irmão, hoje você pode estar andando sobre as águas, amanhã você pode estar dentro das águas. Não interessa se está andando ou se está nadando. O que interessa é que você tem que continuar na direção de Jesus. Interessa. Se movimente conforme as suas vestes. José então foi vendido como escravo. E aí o José era tão bom de ser escravo lá na casa do Potifar, que o Potifar mudou a roupa dele de novo. E o Potifar foi e colocou a roupa nele de mordomo. Falou: não, então tá bom, você vai ser um escravo, mas você vai ser mordomo. Aí eu imagino que roupa de mordomo é a sunguinha, né, de escravo, só que tinha uma capa. Ah, como assim, pastor? É porque está na Bíblia. Porque lá na frente, quando a mulher do Potifar agarrou ele, ela arrancou a capa. A Bíblia diz que ele tinha uma capa. Então ele tinha uma sunguinha de escravo e uma capa. Era a roupinha de mordomo. Só que aí agora o José estava governando a casa de quem o escravizava. Você não entendeu? Deus colocou José para governar a casa de quem estava escravizando ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que você fala do teu patrão? Ah, meu patrão é um ímpio. Mas deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus sobre a tua vida tem que ser tão forte ao ponto de prosperar o ímpio. Você quer um sinal de que Deus é com você? É que aonde você botar a planta dos teus pés, as pessoas ao teu redor vão começar a prosperar. Esse é um sinal que Deus é com você. Ah, pastor, por que Deus prospera o ímpio? Eu vou te falar por que Deus prospera o ímpio. Para você ensinar para ele por que Deus está dando dinheiro para ele. A Bíblia diz que Deus levantou uns para reis e outros para sacerdote. Deus não me levantou para ser rei, Ele me tirou. Eu achei que eu era rei, Ele foi lá e falou: não, eu não te chamei para você ganhar dinheiro. Eu te chamei para você ensinar para aqueles que têm recurso aonde que eles têm que gastar. Irmão, por isso que eu não tenho crise de falar de dinheiro em igreja. Porque eu não fico falando sobre uma troca, eu não fico falando sobre barganha. Eu preciso dizer para você que se Deus está te dando dinheiro, é porque tem alguém que está precisando. Ah, mas eu não sei. Glória a Deus. Então nós sabemos para você. Pode ficar tranquilo que nós vamos lá. Pastor, eu nunca moraria na África. Pode ter certeza que tem alguns filhos da casa aqui que moram. Pode ter certeza. Pastor, eu não tenho coragem de pastorear uma igreja em outro lugar. Pode ter certeza que Deus já preparou os seus filhos aqui para fazer isso. E se Deus começar a te dar muito recurso, pode saber para que é. Aleluia, irmão. Ah, pastor, eu não gosto de cuidar de idoso, não gosto de cuidar de criança. Eu não nasci para isso. Amém. Você nasceu para ganhar dinheiro? Então glória a Deus, porque Deus já fez os seus que vão cuidar lá. É só você entender isso aí. Irmão, o dinheiro do Potifar achou sentido em José. A Bíblia diz que Potifar começou a prosperar depois que José começou a governar a casa dele. Talvez você está num lugar, irmão, Deus está ali, te colocou ali para você ensinar isso. Para ensinar para essa pessoa por que ela está sendo próspera agora. Mas Deus queria levar o José no nível maior. Deus queria levar José no nível maior. E aí Deus então
fez trocar a roupa do José de novo, trocou as vestes. A Bíblia diz que a mulher do Potifar se engraçou por lado do José. E o José, como era um menino de Deus, correu da mulher. Só que quando ele correu, ela arrancou a capa dele e rasgou. E aí, porque ela fez isso, ela foi e denunciou o José, falou que ele tinha assediado ela. E o Potifar foi então e mandou prender o José. Então agora a roupa de mordomo não era mais de mordomo, era roupa de prisioneiro. Eu não sei como é que você pensa a roupa de prisioneiro. Eu penso igual a dos irmãos Metralha, tudo listradinho assim, com número, que não tem nome, é número. E o José era o número sei lá o que. Mas a roupa do José agora era roupa de prisioneiro. Mas irmão, fica tranquilo, porque quem te deu o sonho vai te levar ao destino. E quem entende o propósito, quem não entende acha que a prisão é o fim. Quem não entende acha que está preso é o fim. Mas quem entende o propósito sabe que Deus está te guardando. Deus, eu estou preso nesse trabalho. Deus, eu estou preso nessa situação. E Deus olha para você e fala: não, sou eu que estou te guardando. Eu estou te livrando. Eu estou te protegendo. E quer saber do mais? É aí que eu vou falar com você. Porque às vezes é preciso Deus silenciar os barulhos externos para falar com a gente internamente. Tem hora que Deus vai te parar, irmão. Tem hora que Deus vai te pegar e vai frear tudo que você está fazendo e vai te colocar no lugar que você vai achar que você está preso. Mas é Deus silenciando tudo ao teu redor para você ouvir o que Ele tem para dizer. Irmão, a minha menina mais nova, ela corre tanto e ela brinca tanto que durante o dia eu não tenho como eu falar com ela. Sabe que hora que eu consigo falar com ela? A hora que ela vai dormir. Porque aí ela para. Aí eu consigo olhar nela. E aí eu consigo falar com ela. E ela consegue falar comigo. Você já parou para pensar que talvez você não está falando com Deus e não está ouvindo Deus porque você está acelerado demais? E talvez precisa de Deus te parar. Mas Ele não te prendeu, Ele te guardou. Ah, eu estou preso nesse ministério. Não, Deus está te guardando, irmão. Talvez você está com esse sentimento no coração. Eu estou preso aqui nesse ministério, parece que as coisas não acontecem. Deus está te guardando. Na hora certa você vai entender. Porque na prisão, irmão, uma das coisas que acontece, a gente para de sonhar. A Bíblia não fala que José sonhava lá na prisão. E eu tenho certeza que ele dormia todo dia à noite e falava assim: Deus, deixa eu sonhar de novo. Deixa eu sonhar de novo para me confirmar aqui que o Senhor falou aquilo para mim mesmo. Só que ele não sonhava. Porque quando você está nesse lugar, você não precisa sonhar, você precisa crer. Você precisa acreditar, querido. O caminho pode mudar, mas o propósito não. O caminho muda, mas o propósito não. E sabe o que eu aprendo na prisão? Eu passei por aí, irmão. Sabe o que eu aprendo? Que se aquilo que eu estou lutando há tanto tempo para mudar não muda, é sinal que Deus está querendo me mudar nessa situação. Vou falar de novo para você. Se aquilo que eu estou lutando há tanto tempo para mudar não muda, então é Deus querendo me mudar nessa situação. Na prisão é lugar da gente entender isso. Sabe, querido, o José estava lá de prisioneiro. E ele entendeu que era um tempo. E ele foi tão bom como prisioneiro que aí ele mudou a roupa de novo. O carcereiro olhou para ele e falou assim: você não precisa ser prisioneiro não. Vem me ajudar. Vou te botar aqui uma roupa de ajudante de carcereiro. E sabe o que o carcereiro fez, irmão? Entregou a chave da prisão na mão do José. Imagina você preso, acusado injustamente, num lugar onde não tinha advogado, que você sabia que a certeza absoluta é que você ia morrer lá. E o carcereiro entregou a chave na sua mão. Era a chance de você fugir. Só que eu aprendo uma coisa: que não é fugindo do lugar onde eu estou,
que eu vou cumprir o propósito que Deus disse que eu iria cumprir. Se Deus entregou a chave na tua mão, dessa situação difícil que você está passando, e você sentiu um alívio, e a tua vontade é de ir embora, a palavra de Deus para você essa noite é: essa chave não é para você ir embora, essa chave é para você abrir a cela dos seus irmãos, é para você livrar os seus irmãos. Sabe o que o José foi fazer na prisão quando ele tinha a chave na mão? Ele foi ouvir os que eram menores do que ele, porque agora ele era ajudante de carcereiro. Ele foi ouvir o copeiro, o padeiro, ele foi ouvir os sonhos daqueles que eram menores do que ele. Você quer um segredo para ser livre e cumprir o teu propósito? Comece a ouvir os sonhos daqueles que são menores do que você. Comece a ouvir os sonhos de pessoas que não têm as oportunidades que você tem. Porque o copeiro e o padeiro não tinham a oportunidade que José tinha. Você quer aprender alguma coisa sobre a vida, irmão? Vou te dar um conselho aqui essa noite. Tem duas comunidades terapêuticas aqui em Tuiutaba, de recuperação de drogados. Tem a que a Sal da Terra fundou, que é a que o Leandro está à frente, e tem a outra lá do Wesley. Você quer aprender alguma coisa sobre a vida? Conversa com o Leandro, liga para ele, fala assim: Leandro, tem jeito de eu ir aí fazer uma visita e almoçar com vocês aí? Ou então tomar um lanche com vocês? Senta na mesa com aquele pessoal lá e tira um dia e conversa com eles. Conversa com quem está lá ameaçado de morte, com quem está no fundo do poço, que destruiu a família, gente que não tem mais esperança. Senta com eles e começa a ouvir o que eles têm para te dizer. Começa a ouvir os sonhos dos menores que você. Sabe o que mais me edificou no último ano da minha vida agora? É vir para esse restaurante solidário aqui e sentar na mesa junto com os moradores de rua. O que me edificou não foi curso de teologia, não. O que me edificou não é o ministério, o título de pastor, não. O que me edifica é sentar para ouvir os sonhos dos que são menores do que a gente. Porque se você ouvir o sonho dos menores, isso vai te colocar diante de reis. Porque foi isso que aconteceu com o José. O José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Falou: padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai voltar a servir. E por que ele fez isso? Ele falou para o copeiro, ele falou assim: copeiro, quando você estiver lá, você não esquece de mim. Fala de mim para o faraó. Só que o copeiro, irmão, foi liberto e esqueceu de falar do José. Aí você deve estar falando assim: nossa, mas que sacanagem, né? O cara foi liberto pelo outro, chegou lá e esqueceu de falar. Sabe por que ele esqueceu, irmão? Porque se ele fala do José naquele dia lá para Faraó, o máximo que ia acontecer, José ia se tornar ajudante de copeiro. Só que não era esse o plano de Deus. Porque quem tem um sonho de Deus, um propósito de Deus, não precisa de apadrinhamento. As coisas vão acontecer. A gente precisa entender, irmão. O copeiro ficou 2 anos, não falou do José. Aí o faraó sonhou. Deus deu o sonho para o faraó e ninguém interpretava o sonho. Aí o copeiro lembrou. Você acha que é coincidência? Não, é o Espírito Santo. Aí o copeiro lembrou e falou assim: faraó, tem um menino lá, o Zé lá ajudando o carcereiro. Um dia ele interpretou meu sonho, falou que eu ia voltar a servir o Senhor. E deu certo, ele falou que o padeiro ia morrer, morreu mesmo. Aí o faraó falou: então traz esse menino aqui. Aí mudaram a roupa do Zé de novo. Agora o Zé não tinha mais roupa de ajudante carcereiro. Pegaram ele, tiraram a roupa, deram um banho nele, fizeram a barba e botaram uma roupa nele, sabe do que? De profeta. Porque agora o José não podia falar para Faraó dos sonhos que ele tinha aqui na terra, das coisas terrenas. Agora José precisava ouvir o céu para liberar na terra. A roupa do José agora era a roupa de profeta. O José então chegou diante do faraó, orou ao Senhor e falou assim: o sonho que você teve, 7 vacas gordas comendo 7 vacas magras, 7 espigas cheias
comendo as espigas, aliás, 7 espigas vazias comendo as espigas cheias, 7 vacas magras comendo as vacas gordas. São 7 anos de escassez aqui no Egito, 7 anos de fome e 7 anos de abundância antes. E aí ele deve ter falado para o faraó, eu penso que a encenação dele deve ter sido essa. Ele falou assim: ó, faraó, e tem mais, você precisa arrumar alguém, viu? Alguém para cuidar desse negócio aí pro senhor. E o faraó falou: captei a vossa mensagem, esse cara é você, vou te colocar como governador. Agora a roupa do Zé já era roupa de governador, tinha anel no dedo, tinha capa. Só que antes de assumir o governo, o faraó falou para ele assim: Zé, tem um negócio que você precisa fazer um test drive antes de você assumir o governo. Tem uma outra roupa que você precisa vestir. Você precisa vestir uma roupa de marido. José, você precisa casar. Vou arrumar uma mulher para você. E aí o José se casou. Sabe por quê? Porque não dá para governar uma nação quem não aprendeu a governar uma casa. Não dá para ser um profeta das nações se eu não for um sacerdote da minha casa. O José tinha que casar. Sabe por quê? Porque ele tinha que aprender o que significa uma mulher olhar para você e fazer assim. Ele tinha que saber, irmão. Ele tinha que saber o que é você levantar de manhã, primeiro com a sua esposa. Aí você vai lá, faz o café, arruma tudo bonitinho. Quando você volta, ela está levantando. Aí ela olhar para você e falar assim: você não colocou o lixo para fora. E você tem que olhar nela e falar assim: vejo que tu és profeta. Você tem que aprender, irmão. Você tem que aprender que são diferentes, mas que são uma só carne. Que uma nação tem diferenças, mas que o propósito é só um. Precisava ser marido. E aí, porque ele se tornou marido, ele ainda usou mais uma roupa. José usou a roupa de pai. José gerou filhos. Irmãos, nós já vamos orar para encerrar. Irmãos, eu vim aprender que pai tem fome depois que eu me tornei pai. Vou te contar por quê. Lá em casa, o meu pai era assim: a gente sentava para comer, aí ele sentava ele na cabeceira da mesa, a minha mãe e uns irmãos. E o meu pai, ele tinha uma característica que eu falo que isso assim, eu oro a Deus para manter essa característica em mim também. Ele gostava de servir. Ele servia a gente. E aí o meu pai fazia assim, ele ia lá, botava comida pra gente e colocava. Colocava um pedaço de carne para cada um, colocava para minha mãe e sobrava lá um pedaço. E aí os meninos, nós era tudo esfomeado, tudo magro de ruim, uma lombriga só. E menino come a carne primeiro. Não adianta vir falar para mim não, que ele come a carne primeiro. Se você danar com ele, ele não come nada, mas ele come a carne primeiro. Aí nós, os meninos, os irmãos comiam a carne tudo. E aí a gente olhava pro bife que estava lá. Aí meu pai olhava pra gente e falava assim: vocês querem o bife? Aí adivinha o que nós fazia? Nós queremos o bife. Aí meu pai pegava o pedaço, repartia com a gente e ficava sem comer. E eu olhava e falava assim: olha que legal, o pai não tem fome. O pai não tem fome. Só que depois que eu virei pai, eu entendi que se lá em casa tiver um bife, são elas que comem e eu fico sem. Porque eu aprendi que o pai sacia sua fome vendo os filhos comerem. Só pode governar uma nação quem aprendeu que os filhos têm que comer primeiro. Só pode liderar um ministério no nome de Cristo quem aprendeu que os filhos têm que comer primeiro. O José virou marido e o José virou pai. E para a gente concluir, o José precisava vestir a última roupa, as últimas vestes. Quando José assumiu o governo do Egito, ele mandou chamar os seus irmãos e o seu pai. O pai achava que ele tinha morrido, os irmãos também. Só que ele manda chamar os irmãos e o pai, porque
porque agora ele era governo do Egito e a terra estava passando por uma grande seca. E aí quando o pai chegou diante do José, ele falou assim para o pai, para o Jacó, ele falou assim: olha pai, eu vou levar vocês diante de Faraó, para dizer que vocês são a minha família. Só que tem um detalhe, pai, não fala para o Faraó que o Senhor é pastor de ovelha, que os meninos são pastores de ovelha, porque pastor de ovelha aqui no Egito é queimado. Pastor de ovelha aqui no Egito eles não gostam. Fala que vocês são pastores de gado. O José falou para o Jacó, pai dele: pai, mente. Só que ele estava diante, não era de qualquer um, ele estava diante do Jacó. O Jacó, que o avô dele, Abraão, já tinha mentido quando chegou no Egito, quando disse que a Sara não era a esposa dele. E aí ela teve que se deitar com o rei do Egito. O Jacó, que o seu pai Isaac mentiu do mesmo jeito, dizendo que a Rebeca não era a sua esposa, era a sua irmã, e ela também teve que se deitar com outro homem. O Jacó, que quando era jovem mentiu para o pai para poder pegar a primogenitura do outro. O Jacó, que mentiram para ele dizendo que o José tinha morrido e o José estava vivo. O Jacó virou para o José e falou assim: não, você pode mandar no Egito, mas lá em casa quem manda sou eu. Nós não vamos mentir. Tira essa roupa de mentira. Igreja do Senhor, tira essa roupa de mentira. Para de oração de fariseu. Senhor adorado, exaltado, eis aqui o teu servo, Senhor. Chega diante do teu pai e fala assim: pai, eu sou esse aqui mesmo, você está vendo? Pecador desse jeito, não dou conta, Senhor. O que eu faço? Para de mentir, para de falar. As pessoas perguntam para a gente como que está. Tudo na paz do Senhor. O mundo está acabando e a gente está mentindo. Como que a tua relação com a igreja? É boa demais. Boa do quê? Não conversa mais com ninguém, não participa de mais nada, não é responsável de mais nada, não quer mais nada. Tira a roupa da mentira, irmão. Coloca a roupa da verdade. Os irmãos de José, orientados pelo pai, chegaram diante de Faraó. Faraó falou assim: vocês são o quê? E eles falaram assim: nós e o nosso pai somos pastores de ovelha. Sabe o que aconteceu? Faraó virou para eles e falou assim: porque vocês são pastores de ovelha, então agora eu vou dar a terra de Gozem todinha para vocês pastorearem o meu gado. Roupa da verdade abre portais espirituais para se cumprir um propósito. Talvez você entrou aqui essa noite, você precisa trocar essas roupas. Eu não sei qual roupa você precisa trocar, mas eu sei que nesse momento agora nós vamos ficar de pé, nós vamos orar para Deus te mostrar que roupa que você está vestindo.